Boa noite a todos que nos assistem, todo mundo que está conosco aí na internet. É uma alegria mais uma vez a gente estar junto. Graças a Deus e à tecnologia que ele permite, temos mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos. É com grande alegria nos nossos corações que fazemos isso. E hoje uma noite muito especial para todos nós, já que contaremos com a companhia muito agradável de sempre com os seus ensinamentos para nós, o nosso querido Ellerson Santos. Para a gente iniciar as nossas atividades, separei aqui para as nossas reflexões iniciais uma leitura do livro Fonte Viva, a mensagem 127, intitulada Humanidade Real. Eis o homem, Pilatos, em João, capítulo 19, versículo 5. Nos diz Emmanuel: apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e dos mesmos beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão da dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Muito bem. Então, para a gente começar, vou convidar todos para a gente se aquietar um pouco, deixar as nossas preocupações de lado. Quem quiser, depois já se prepare a água para que a gente possa realizar a fluidificação dela ao final, na prece final. E agora eu vou convidar em todos, então, para que a gente possa elevarmos juntos os nossos pensamentos ao alto e nos colocarmos em comunicação, em comunhão com o Cristo e com os anjos que o assessoram. Ó Senhor Jesus, Mestre incomparável, amigo incondicional de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez, ó Mestre, reunidos em torno de Ti, nessa semana com tanto significado aos nossos corações, nessa semana grandiosa que representa a entrega que fazes da Tua mensagem de luz a todos nós. Neste instante, Senhor, envolvidos pelos eflúvios do Teu amor, lhe rogamos que esteja conosco uma vez mais, que nos abençoe, que nos envolva, que nos dilate o coração e a mente para recebermos as mensagens que estão reservadas para nós na noite de hoje. Que o Teu amor, Senhor, possa envolver a mente e o coração, em especial do nosso companheiro Ellerson, para que ele encontre as facilidades do raciocínio, que as palavras lhe fluam da boca, para que nos toque os sentimentos mais profundos. E assim, reflexionando acerca desse momento tão importante da tua passagem na Terra, possamos trazer esses ensinos para as nossas vidas e nos transformarmos também. Tu venceste a morte, nos mostra assim que somos imortais como tu, todos caminhando na direção do Pai. Certos assim da tua presença, do teu amparo que nunca nos faltou, lhe pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos as atividades da noite de hoje, na tua doce e santa paz. Que assim seja. Agora, então, sem mais delongas,
Vamos já de antemão agradecendo o nosso companheiro Ellison, passar a palavra para ele, que vai nos falar então sobre esse tema, a Semana Santa e a Páscoa, sob a ótica da doutrina espírita. Muita luz. Ellison, a palavra é tua. Olá, André. Olá, amigos, internautas que nos acompanham nestes momentos de reflexão. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver em suas vibrações de paz, a fim de que possamos, juntamente com as páginas do seu Evangelho, viajar um pouco na história para refletirmos sobre nós mesmos. Tudo começou naquele domingo, quando Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. O povo o aclamava com ramos de oliveiras nas mãos. Os apóstolos entusiasmados viam aquela cena, jogavam tapetes ao chão para que ele pudesse passar. O que ninguém podia perceber era que quem pisava nas oferendas era o jumentinho. Jesus estava sobre ele, de cabeça baixa, refletindo sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Ao chegarem na grande praça de Jerusalém, especialmente Judas Iscariotes aguardava que Jesus pudesse fazer um grande discurso, conclamar a multidão, a revolução que todos desejavam que fosse feita, para que ele pudesse assentar-se no trono da glória e do poder. A Jesus silencia e decide ir para Betânia, ficando na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ali ele iria permanecer durante toda aquela semana, em muitas meditações, reflexões, junto dos seus seguidores, até que na quinta-feira pela manhã, ele chama 2 de seus seguidores. Ele chama Simão Pedro e João para que eles pudessem preparar uma ceia para a comemoração da Páscoa. A Páscoa é uma festa eminentemente judaica que comemora a libertação do povo hebreu do jugo egípcio, quando eles relembram os 400 anos de escravidão, que é a libertação de Moisés, permanecendo 40 anos no deserto até entrarem na terra prometida. Somente mais tarde a Páscoa será incorporada à história do cristianismo com a ressurreição de Jesus. O fato é que quando os 2 seguidores foram convocados por Jesus a irem a Jerusalém para preparar aquele encontro, eles logo questionaram: mas Senhor, onde iremos fazer este encontro? Qual a casa irá abrir as suas portas para poder nos receber? E Jesus então lhes faz uma profecia. Logo que entrardes na cidade de Jerusalém, encontrarão à porta de entrada um homem, levando sobre a sua cabeça uma bilha de água. Seguiu até a casa em que ele vai entrar. Esta casa será a casa onde será realizada a nossa ceia. No andar superior, uma grande sala, preparei ali o nosso encontro. E confiantes, Simão Pedro e João, eles foram para Jerusalém. E de fato, quando eles chegaram à porta, eles viram essa cena. Jesus, na sua inteligência incomum, a sua sabedoria, a sua perspicácia, sabia que seria muito fácil eles visualizarem esse homem, porque naquela época, quem buscava água nas bilhas eram as mulheres e não os homens. Então, enxergar um homem carregando uma bilha sobre a cabeça seria muito fácil. E eis então que eles seguem sem o homem ver aquele que estava carregando a bilha. Ele adentra a casa de Maria, a de Jerusalém, uma viúva, mãe de Marcos, aquele que mais tarde vai ser um dos evangelistas.
Na época desses acontecimentos, Marcos ainda era uma criança. E quando Simão Pedro e João falam com Maria de Jerusalém a respeito da proposta de Jesus, ela, sem pestanejar, abre as portas do seu lar para que aquele encontro pudesse ser preparado. E eles vão fazê-lo com muito carinho, com muita dedicação, a fim de que mais tarde todos pudessem estar ali reunidos, os 12 apóstolos e alguns poucos convidados. Já à noite, ali estavam todos aguardando a presença de Jesus, naquele encontro que ficará conhecido mais tarde como a última ceia. Seria uma noite de despedidas, sem que os apóstolos pudessem saber. Assentados em volta da mesa, nas grandes almofadas, e a mesa é o símbolo da amizade, da união, da convivência, da família, eles esperavam a chegada do Mestre dos Mestres. Quando, de repente, surge uma discussão antes da ceia iniciar-se. Os apóstolos questionavam entre si qual deles seria o maior no reino dos céus. E eles, entusiasmados, cada um defendiam a sua tese, quando, de repente, Jesus, ele sobe as escadarias que dá ao segundo andar da casa de Maria e se depara com aquela discussão. Naquele exato momento, os apóstolos silenciam e Jesus, então, também em silêncio, vai trazer uma das mais grandiosas mensagens que nós temos no Evangelho de humildade. Porque o Mestre, ele se dirige a uma pequena cômoda que havia ali, sobre ela um vasilhame, uma bacia com água e uma toalha, amarra na sua cintura a toalha e vai lavar os pés dos seus seguidores, um a um. Era a condição mais humilhante daquela época, porque somente os escravos lavavam os pés dos seus senhores. E Jesus vai perpassando cada um dos 12 apóstolos até que se aproxima de Simão Pedro, o apóstolo mais velho, que logo, logo diz: Senhor, mas tu não me lavarás os pés. Se eu não te lavar os pés, disse Jesus, não terás parte comigo. Então, Senhor, lava os meus pés, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, porque eu tenho parte contigo. E Jesus então termina de lavar os pés dos 12 seguidores e, levantando-se calmamente, ele diz: o maior dentre vós vai se tornar aquele que for o menor de todos. Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre, e eu sou. Portanto, lavais os pés uns dos outros, como eu vos fiz. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor de todos. E é exatamente assim que Jesus inicia a ceia de Páscoa, trazendo naquela noite grandes ensinamentos, muitas lições para os nossos corações. É um encontro bordado de muitas mensagens que nos trazem direcionamentos para a nossa caminhada. Jesus assenta-se junto com os seus e começa a trazer diversas mensagens direcionadas aos seus apóstolos. E dentre tantos ensinamentos, Jesus nos fala a respeito das muitas moradas na casa do Pai. Jesus nos fala do envio de um outro Consolador que permaneceria conosco para a eternidade. Ele também faz uma profecia, dizendo que um deles, que estava ali presente, haveria de traí-lo.
E naquele momento um rebuliço se faz em torno da mesa. Quem teria a audácia de trair Jesus? Simão Pedro, que estava sentado ao lado de João, o apóstolo amado de Jesus, mais jovem de todos, fala ao pé do ouvido do jovem filho de Zebedeu. Pergunte a Jesus quem haverá de traí-lo. E na sua inocência, na sua pureza, João pergunta: quem iria traí-lo? E Jesus então diz, em tom muito sereno: aquele que come o pão levantou comigo sobre o seu calcanhar. Em verdade eu vos digo que um de vós haverá de me trair, e será aquele que levar comigo a mão no cesto de pão. E quando Jesus leva a sua mão, os dedos de Judas Iscariotes toca na mão de Jesus. E assustado, eis então que Judas Iscariotes pergunta: porventura sou eu, Senhor, quem o trairei? E Jesus nos traz um dos maiores tratados de psicologia, muito antes dela ser estudada, porque ele diz ao seu seguidor: tu dizes, não eu. Como a dizer para ele: a escolha é sua. E molhando o pão no vinho, entrega para Judas Iscariotes. No Oriente Médio, é muito comum colocar-se uma tigela de molho sobre a mesa, seja o vinho ou molho mais picante. E nessa cultura judaica, compartilhar a mesa em uma refeição é sinal de profunda amizade. E quando o anfitrião molha o pão no vinho e entrega a um dos seus convidados, é a maior prova de amizade que um judeu pode dar. Então Jesus estava dizendo nas entrelinhas para Judas Iscariotes: eu sou o seu amigo. E ao entregar para ele o pão molhado no vinho, Jesus lhe diz: vai e faze depressa que estás desejando. Aqueles que encontravam a mesa não entenderam. Judas Iscariotes levantou-se, saiu daquele encontro, mas jamais poderiam imaginar o que estava acontecendo. Porque como Judas Iscariotes trazia a bolsa, era ele o tesoureiro, eles achavam que de repente ele tinha saído para comprar algo a pedido de Jesus. E a ceia, ela permanece, Jesus continua dando os seus ensinamentos, quando ele vai trazer outras mensagens muito profundas. Ele vai dizer que para onde ele iria, os apóstolos ainda não poderiam ir, mas que ele deixaria um mandamento novo para que todos pudessem seguir. Que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. E Simão Pedro logo pergunta: Senhor, mas para onde tu irás? Por que não podemos segui-lo agora? Queremos ir contigo. Por que eu não posso seguir-te? Eu seria capaz de dar a minha vida por ti. E naquele instante, Jesus então olha para Simão Pedro e lhe diz: em verdade te digo, Simão Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Simão Pedro ficou sem compreender, permaneceu em silêncio, e Tomé, tomando a palavra, ele então resolve continuar o questionamento de Simão Pedro: Senhor, mas nós não sabemos onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus então diz a frase por nós muito conhecida: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Eu sou a verdadeira videira, meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós sois os ramos.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois os meus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas os chamo amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. E tomando uma taça de vinho, Jesus deu graças, disse: tomai e reparti entre vós. Tomou do pão, também deu graças, partiu, deu a eles, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso sempre em minha memória. Mas eis que chegou a hora em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. No mundo tereis muitas tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Logo após, Jesus fez uma prece fervorosa e começou a entoar os salmos. Aqueles salmos que foram cantados por Davi, o jovem tocador de cítara, pastor de ovelhas, que cantava para o rei Saul, o rei tresloucado, bipolar, que às vezes estava muito feliz, outras vezes em grande sofrimento. E Davi cantava para ele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sei que tu me sondas. E Jesus, ele começa a cantar juntamente com seus seguidores. Era uma noite de festa, era a festa da Páscoa. E logo depois, ele convida 3 dos seus seguidores para poder segui-lo. Jesus, quando ia em Jerusalém, ele tinha o hábito de visitar o Monte das Oliveiras, especialmente um local ali localizado, conhecido com o nome de Jardim do Getsêmani. Ali no Jardim de Getsêmani, Jesus buscava a oração, a meditação, o contato com o Pai. E ele escolhe Simão Pedro, João e Tiago Maior para poderem estar com ele. Eles saem, então, da casa de Maria de Jerusalém, que hoje é conhecido com o nome de Cenáculo, vão para o Monte das Oliveiras, ali no jardim, e no caminho, em silêncio, já havia caído a noite, já era início da madrugada. Ao chegar no local, Jesus pede para que eles pudessem vigiar e orar, para que eles pudessem estar atentos naquela hora derradeira em que ele tanto necessitava. E os apóstolos, os 3, dormem profundamente, no momento em que Jesus mais precisava deles. Eles são admoestados 2 vezes. Jesus os acorda. Será que não podeis nem por um minuto ficar ao meu lado? Mas eles dormem de novo. E quando eles dormem pela segunda vez, eis que vão acordar assustados com a presença de uma pequenina multidão, trazendo varapaus, achotes fumegantes nas mãos. À frente estava Judas Iscariotes, acompanhado dos soldados do Sinédrio. Judas Iscariotes, ao sair da ceia, ele foi à casa de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, para poder entregar Jesus por 30 moedas de prata, que na verdade não tinham nenhum significado econômico, porque 30 moedas de prata naquela época era o dinheiro utilizado para comprar um escravo. Para um homem que tinha ambições como Judas Iscariotes, que queria enriquecer, queria poder, não significava absolutamente nada 30 moedas de prata. Então, na verdade, Judas Iscariotes, ele não estava vendendo Jesus, e na sua concepção, nem mesmo traindo. Ele estava dando a grande oportunidade para que Jesus pudesse mostrar o seu poder diante dos homens. E então, quando Judas aproxima-se de Jesus, o mestre diz uma frase que também ficou imortalizada
amigo, a que viestes? Segundo Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, era a última oportunidade que Jesus oferecia ao seu seguidor para que ele pudesse meditar a sua postura, o seu entendimento a respeito do Evangelho. E então ele se aproxima e beija a face de Jesus. Então o mestre lhe diz: com um beijo traz o Filho do Homem. O beijo, no solo judaico, não é símbolo de traição. Muito antes, pelo contrário. O beijo na face é símbolo de amizade. Os homens, eles têm o hábito de se beijarem como símbolo de cumplicidade, de amizade. Então, Judas Iscariotes estava dizendo para Jesus naquele instante: eu sou o seu amigo. Eu estou te dando a grande oportunidade da sua vida. E naquele instante em que essa cena ocorre, Tiago Maior e João correm com medo, Simão Pedro permanece ali sem saber o que fazer, e a única atitude que ele tem é de pegar a espada de um dos soldados do Sinédrio e cortar uma de suas orelhas. O soldado mau tem decepada a sua orelha. E naquele instante, Jesus, que não perde a oportunidade de trazer ensinamentos em todos os instantes das nossas vidas, ele leva a sua mão, mesmo amarrada a cordas, a orelha decepada de mal. Ele não restitui a orelha, como está colocado em muitos filmes, Jesus pegando a orelha no chão e colando a orelha. Jesus estanca o sangue que escorria da orelha decepada de mal e olha para Simão Pedro e lhe diz: quem pela espada fere, pela espada será ferido. E Jesus é levado então para a casa de Caifás, onde uma parte do sinédrio estava reunida na calada daquela noite. O sinédrio era composto por diversos sacerdotes, mas naquele dia foram convidados apenas aqueles que eram de interesse de Caifás e Anás para o julgamento. E ali na casa de Caifás é feito o julgamento na calada daquela noite. Jesus é considerado culpado e Simão Pedro, ele acompanha aquela multidão. Mas para que ele pudesse assistir o julgamento sem correr riscos, ele envolve as suas vestimentas em trapos para não ser reconhecido. Mas a multidão sempre tem olhos de lince, e uma mulher que está ali pode reconhecê-lo. Grita em alta voz: este é um seguidor de Jesus, eu vi ao lado dele, eu nunca vi este homem. Muda de lugar, uma segunda pessoa também o reconhece, um homem que ali está. Eu nunca vi esse homem, disse Simão Pedro novamente. E quando ele muda de lugar, por outra vez, e pela terceira vez alguém o reconhece, e ele nega Jesus, o galo canta. E quando o galo canta, ele chora amargamente. Ele reconhece a grandeza de Jesus. Ele percebe que Jesus lhe havia avisado antes daquele acontecimento. Ele sai dali em desespero. Jesus é amarrado a cordas e é descido para a prisão na casa de Caifás. O cubículo onde ele fica durante toda aquela noite, aguardando o dia amanhecer para ser levado ao pretório, a Fortaleza Antônia, onde deveria ser julgado por Pôncio Pilatos. Porque os judeus, eles faziam julgamentos, mas não tinham o direito de mandar matar, porque eram escravizados pelo povo romano. Quem dava ordens de morte era apenas o império. Como Pôncio Pilatos era o representante do imperador, era ele quem deveria decidir. E no outro dia, pela manhã, logo quando os primeiros raios de sol se levantam por detrás dos montes de Jerusalém,
Jesus amarrado a cordas, como se fosse um grande ladrão, é levado para ser julgado. Nesse interim, enquanto todos esses acontecimentos se dão na madrugada de quinta para sexta-feira, eis então que João, o apóstolo amado de Jesus, ele corre a uma casa fora dos muros de Jerusalém para levar a notícia. Era ainda madrugada, ele batia insistentemente à porta de um casebre, quando uma mulher assustada atende a porta e João, chorando, diz: minha mãe, teu filho está preso. Era Maria, a mãe de Jesus, que estava hospedada em uma casa ali próxima de Jerusalém. E ela começa a chorar, levando a sua mão ao peito, pergunta a João o que teria feito Jesus para merecer aquela prisão. A incompreensão dos homens, minha mãe, que ainda não puderam entender a grandiosidade do Evangelho. Ela levanta-se com dificuldade daquele tamborete de madeira em que ela havia se assentado, com as pernas trêmulas. Busca no interior da casa o manto negro, joga sobre a sua cabeça e diz a João: me leve até o meu filho. Mas é noite, minha mãe, as estradas são perigosas, me leve até o meu filho. E é assim que ela é levada para a porta da casa de Caifás, aguardando o dia amanhecer. E ela vê, naquele dia que amanhece, o seu filho envolto agora pelos soldados romanos que vão buscá-lo na casa de Caifás. E eles levam Jesus até Pilatos. Este encontro se dá numa grande praça, na Fortaleza Antônia. A multidão, embora fosse cedo, ali estava reunida para assistir o espetáculo de horror. Jesus está amarrado a cordas, com a sua túnica branca, os pés calçados pelas sandálias de couro. E quando Pilatos é chamado para entrar, para iniciar o julgamento, ele que havia sido advertido pela sua esposa Cláudia, antes de ele sair do palácio, que ela havia sonhado com aquele homem chamado Jesus durante toda a noite, que ele era inocente, que Pilatos não sujasse as suas mãos com aquele homem. Eis então que ele olha para Jesus, aquele carpinteiro, nazareno, um homem pobre, que teria feito aquele homem para ser julgado, para ser levado ali, rei dos judeus, mas que rei era aquele? E então ele pede uma entrevista com Jesus. Ele leva Jesus para uma sala ali próximo do local onde estava sendo o julgamento, para poder dialogar com o mestre. E então ele faz Pôncio Pilatos uma pergunta direta: tu és o rei dos judeus? Tu dizes, disse Jesus. Tu és ou não és o rei dos judeus? Perguntou de novo Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Se eu fosse rei, os meus súditos não deixariam acontecer o que está acontecendo comigo. Pilatos diz para ele: mas eu tenho o poder de te libertar. Quem te deu o poder que tu tens é o meu Pai que está nos céus. Porque eu vim ao mundo para trazer à luz a verdade. E o que é a verdade? Perguntou Pilatos. E Jesus silencia. Pilatos não estava ainda pronto para poder compreender o que era a verdade. Então Pilatos volta com Jesus, manda levá-lo a Herodes, porque ele não iria condenar aquele homem. Herodes era um homem tresloucado, rei dos judeus daquela época. Aquela hora da manhã ainda estava bêbado. Quando Jesus é levado para ele manda de volta para Pilatos. Jesus parecia um objeto que era lançado de um lado para outro. E quando ele é trazido de volta para Pilatos, Pilatos, decidido que não ia absolutamente julgá-lo ou condená-lo,
manda Jesus aos açoites. Era muito comum naquela época os prisioneiros serem açoitados pelos soldados romanos. Nós não podemos imaginar o que era o flagício daquela época. Era um chicote de couro velho curtido, onde na ponta era amarrado ossos de animais ou bolas pontiagudas de ferro, que quando batia na carne, abriam feridas vivas. Foram 70 chibatadas, 35 no dorso, 35 nas pernas de Jesus. Essa cena ela é muito marcante no filme Paixão de Cristo, onde o diretor Mel Gibson, inspirado talvez, ele traz a cena viva do que realmente aconteceu naquele dia. E ali diante da multidão que gritava, que zombava, Maria, amparada por João, assistindo aquela cena sem nada poder fazer, Jesus não dá um gemido de dor. E quando termina aquele espetáculo, os soldados não sabem como aquele homem está vivo, ensanguentado. Eles colocam na sua cabeça uma coroa de espinhos, retirada das genas, coloca sobre os seus ombros um manto vermelho, como a zombar, este é o rei dos judeus, e leva de volta para Pilatos. Quando Pilatos vê aquela cena, embora tentasse disfarçar o seu assombro, ele não podia se conter. Como é que aquele homem ainda estava vivo? E para a surpresa de Pilatos, o povo começa a gritar: crucifiquem-no, crucifiquem. Era a crucificação que o povo desejava ver. Foi naquele instante que Pilatos recordou-se que o povo judeu estava comemorando a Páscoa e que toda a Páscoa os romanos eles libertavam um judeu para poder justamente relembrar a libertação do povo hebreu do jugo egípcio. E ele resolve então decidir que o povo pudesse escolher qual seria aquele que seria liberto. Então manda buscar na prisão um dos mais perigosos, Barrabás, que estava sendo procurado desde há muito pelos soldados romanos, que o povo judeu temia, embora fosse judeu, Barrabás. Ele tinha certeza que o povo escolheria a libertação de Jesus, mas, para a surpresa dele, o povo grita: solte-nos, Barrabás. E é naquele instante que Barrabás é liberto e que Pôncio Pilatos lava as suas mãos. O povo já havia decidido. E ele diz em alta voz: eu não tenho parte com esse sangue inocente. Ele lava as suas mãos, uma baixela de prata, e manda então que tudo pudesse ser preparado para a crucificação. Pôncio Pilatos lava as suas mãos, mas não lava a sua consciência. Diz a história que ele torna-se um transtornado. Ele tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, porque a partir daquele dia ele vai ver as suas mãos sujas de sangue a todo instante, vai lavá-las compulsivamente, até não suportar e mais tarde buscar o suicídio. O fato é que naquele dia, ainda na parte da manhã, Jesus é então condenado à crucificação e a levar a sua cruz até o Monte Gólgota, o Monte da Caveira, que ficava localizado naquela época fora dos muros de Jerusalém. Deveria caminhar por alguns quilômetros até chegar àquele local. E pelas suas estreitas de pedras largas de Jerusalém, Jesus vai fazer a chamada Via Crucis, ou Via Dolorosa, que é comemorada pela Igreja Católica Apostólica Romana na sexta-feira da Paixão, quando se recorda da crucificação de Jesus. Jesus vai levando a sua cruz, a multidão vociferando: tu és o rei dos judeus, liberta-te.
solta a sua cruz, salva-te a ti mesmo. E Jesus, em silêncio, caminhava. Com dificuldade, é claro. As suas forças se esvaíam. O sol quente daquele dia, os soldados ao seu entorno com os chicotes na mão, a dar-lhes lambadas no dorso. E à medida que Jesus ia caminhando, a multidão se comprimindo, ali ao seu entorno estavam também as mulheres piedosas do Evangelho. Os homens, onde estavam eles? Onde estava Simão Pedro, o apóstolo mais velho? Onde estava Tomé, Filipe? Onde estava Tiago Maior, Tiago Menor, Bartolomeu? Onde estaria Zaqueu, que havia se convertido em Jericó? Onde estaria Bartimeu, o cego que Jesus curou na entrada daquela cidade? Ou ainda Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum? Onde estavam os homens? Somente João, o apóstolo amado, que trazia nos seus braços Maria com o coração despedaçado, Madalena, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, também Salomé, Joana de Cusa, todas elas ao entorno de Jesus chorando, sem nada poderem fazer. E Jesus cai pela primeira vez naquela estrada, cai ao chão com o peso da cruz em torno de 70 quilos, carregada por ele nos seus ombros. E quando ele cai ao chão, Maria tem ímpetos de poder levantá-lo. Era a mãe que desejava auxiliar o seu filho. E ela então, chorando com desejo de ajudá-lo, é segurada pelos soldados, ninguém poderia se aproximar. E ele, com dificuldade, se ergue do chão. E vendo a sua mãe, as mulheres chorando, ele ainda tem forças para dizer: mulheres, não chorais por mim. Chorais antes por vós. Porque se fazem isso ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco. Em outras palavras, ele queria dizer: se fazem isso a mim, que não tem pecado, que não farão a vocês, cheios de imperfeições. Ele vai continuar seguindo aquela estrada, aquelas ruas de Jerusalém, quando, mais à frente, ele cai pela segunda vez. E ao cair pela segunda vez, os soldados percebem, eles já tinham experiência, que Jesus não ia suportar chegar até o Monte Gólgota carregando a cruz. Então eles decidem escolher um homem para poder ajudá-lo, a multidão de desocupados que estavam à volta, e as mãos de um soldado seguram o ombro de um homem que é jogado aos pés de Jesus para que ele pudesse ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Tratava-se de Simão, o Cirineu. Era um homem que vinha de terras muito distantes, a Cirineia, que estava em Jerusalém para poder ajudar a sua filhinha, a filhinha que estava doente, com uma febre intermitente, que as ervas da sua cidade não lograram curar, e ele veio a Jerusalém para poder comprar. E vendo aquela multidão, aquele alvoroço, ele quis saber do que se tratava. Curiosidade humana. E quando ele estava ali assistindo aquela Via Crucis, ele então é escolhido para que pudesse ajudar Jesus. E quando ele dá o seu ombro para parar a cruz, para soerguer Jesus do chão, os olhos de Jesus se cruzam com os daquele homem. E Simão Cirineu sente algo que nunca havia sentido. Ele percebe que aquele que estava sendo condenado era um homem diferente. Ele sente uma vibração envolver o seu corpo, uma força excomunal lhe apresenta, que vem do íntimo da sua alma, e ele então ajuda Jesus a carregar a sua cruz, confiante de que estava fazendo o que era certo. E muito embora o auxílio de Simão Cirineu, que ajuda Jesus a carregar a sua cruz, não carrega para ele, Jesus não tinha cruz para carregar, mas mesmo ele tem alguém para poder auxiliá-lo.
todos nós temos os sirineus na nossa vida. Aqueles que estão ao nosso lado, seja um familiar, seja um amigo, seja um benfeitor espiritual, que nos auxilia a passar pelas nossas experiências difíceis da vida. Mas mesmo tendo Simão Sirineu para ajudá-lo, eles não conseguem continuar caminhando com o peso da cruz e caem pela terceira vez. E quando eles caem ao chão, naquele instante ninguém sabe explicar como, mas uma mulher consegue furar a guarda romana e ela ajoelha-se aos pés de Jesus, tira da sua cintura um linho branco e seca o rosto de Jesus. E ao secar o rosto de Jesus, com aquele pano, ela assusta-se, porque ali está cravejada a face do Mestre. E Verônica, ela levanta-se, distende o pano para a multidão e ela canta: ó vós homens que transitam pelo caminho, atende, atende, atende a dor do nosso Mestre, que a sua dor também seja a nossa dor. Este canto de Verônica também é muito relembrado nas procissões do enterro, na Semana Santa, quando ela distende para os fiéis católicos a face do Mestre, para que todos possam se recordar desse momento grandioso do Evangelho. Segundo o Espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Valdo Franco, Verônica é a mulher hemorroíça, aquela que um dia Jesus a curou, quando ela tocou nas suas vestes e Jesus estanque o sangue dela escorria. Se um dia ele havia secado o sangue que dela emanava, agora era a vez dela secar o sangue dele em forma de gratidão. E depois de cantar como se todos estivessem paralisados, escutando a sua voz, ela é retirada e Jesus só ergue novamente, acompanhado de Simão Sirineu, para irem ao Monte Gólgota. Também nos diz o Espírito Irmão X, pela mediunidade de Chico Xavier, que nessa caminhada que Jesus fazia, com todos esses acontecimentos, em determinado instante, Jesus ele começa a conjecturar, a pensar: por que, Pai, a cruz? Por que essa experiência pela qual eu estou passando? E naquele instante em que ele medita, nessa dúvida que traz dentro do seu coração, ele começa a observar a multidão que está à sua volta. Aquelas pessoas que estão ali reunidas, gargalhando, zombando dele. E ele veio no meio da multidão um cambista muito conhecido em Jerusalém, chamado Joabe. E ele percebe que aquele cambista, que era muito amigo de Anás, o sumo sacerdote, ele trazia uma profunda dor dentro do seu coração. Ele estava atado ao lenho da usura, tinha sede do lucro, e por mais que negociasse, não conseguia enriquecer. E trazia sobre os seus ombros uma pesada cruz. Ele pôde observar entre aqueles homens que ali estavam, Apolônio, que era um soldado da corte, que trazia sobre os seus ombros a cruz da luxúria. Ele percebeu que Caleb, o incensador, trazia dentro do seu coração um grande peso de homicídios que havia realizado, ocultos, que ninguém sabia, mas a culpa que corroía-lhe a alma. Ele viu Nicodemos no meio da multidão, o doutor da lei, que trazia sobre os seus ombros o madeiro da vaidade, que mesmo tendo dialogado com Jesus, tendo descoberto que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus, não havia compreendido ou desejado compreender a grande libertação do nosso ser por meio da reencarnação. Ele viu as mulheres, Maria de Cleófas, que trazia a cruz da maternidade dolorosa,
Maria de Magdala, que embora convertida, ainda trazia no seu coração a cruz da tristeza. Joana de Cusa, que trazia a cruz o madeiro infeliz, o casamento desditoso. E ele então percebe que a sua cruz era muito leve, que a sua cruz era quase nada diante das experiências pelas quais aquelas pessoas estavam passando, algumas delas pelos tormentos voluntários da vida. E é isso que dá força para que Jesus pudesse prosseguir. Até que ele chega então ao Monte Gólgota, ali ele é despido diante da multidão, somente as partes pudentes de Jesus ficam tapadas por um pano branco. Ele então é deitado ao chão, sobre a cruz de madeira, seus braços são esticados, as suas pernas, e eis então que um soldado vai pregá-lo na cruz. Ferros enferrujados de 28 centímetros, que vão cravejar as suas carnes. E à medida que aquelas marteladas rítmias são feitas, Maria, a mãe que tudo assistia, desejosa de poder ajudar sem nada poder fazer, ela recorda-se de há 33 anos antes daquele acontecimento. Quando, no 8º dia de nascimento de Jesus, ela foi naquela mesma cidade, em Jerusalém, para fazer um ritual judaico, a circuncisão, que é o ritual onde corta-se o prepúcio do pênis da criança, é a entrada do varão para a sociedade judaica, o que ocorre ainda nos dias de hoje. E naquele instante em que ela chega para o ritual e entrega nos braços de Simeão, o sacerdote, para fazer a circuncisão, ele possuía nas suas costas uma ferida que nenhum médico havia logrado curar. A ferida cicatriza-se no exato momento em que ele pega Jesus no colo, e depois do ritual, quando ele vai entregar o filho para a mãe, ele diz para ela: este menino te trará muitas alegrias, mas uma espada trespassará o seu coração de mãe. Ela não sabia compreender naqueles dias o que o sacerdote queria lhe dizer, mas agora ela compreendia. Porque cada martelada era como se uma espada trespassasse o seu coração de mãe. E quando as forquilhas levantam aquela cruz, aquela madeira escalavrada que derreia no chão, e as ferpas da madeira cravam nas costas de Jesus, a multidão em volta gargalhando, mais próximo os parentes, entre eles Maria e João, que já era parente de Jesus, os mais amados. Eis que os momentos cruciais se fazem, os momentos de despedida. Ali aos pés da cruz, Maria chora, amparada por João. Ela vê o seu filho pedindo água e eles oferecem aloés e fel, uma substância vinagrosa que é trazida à boca de Jesus, uma estopa. Ela escuta o diálogo de Jesus com Dimas e Gesmas, os dois ladrões, e não suportando aquela experiência, Maria olha para Jesus e lhe diz: carne da minha carne, coração do meu coração, até quando durará o seu sofrimento? E Jesus então estende os olhos para ela com muita bondade e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E Jesus transforma a sua mãe Maria, a nossa mãe. É nesse instante que ele quebra os laços materiais, os laços consanguíneos, para poder demonstrar os laços do Espírito. E aquela tarde, por volta das 15 horas, quando Jesus dá o seu último suspiro, a tarde se faz noite. Há o grande tremor de terra, sem que ninguém pudesse explicar. Jesus ali de braços abertos, olhando para a multidão,
Ele olha para aquelas pessoas que estão ali, procura pelos seus seguidores. Onde estavam seus apóstolos? No momento em que ele mais precisava. E é também o benfeitor espiritual irmão X, que vai nos narrar que do meio da multidão uma luz começa a brilhar e um espírito, um anjo desconhecido, aproxima-se de Jesus e lhe pergunta: o que desejas que eu faça? O meu pai me enviou para poder atendê-lo. E Jesus, balbuciando palavras que ninguém podia escutar, diz aquele anjo: se eu posso pedir qualquer coisa, eu peço para que socorra o meu amigo Judas, que acaba de suicidar-se. Judas Iscariotes havia suicidado. Percebendo que Jesus não fizera o que ele esperava, eis que então ele busca o Vale do Inom, que fica ao lado da casa de Caifás, um lugar ainda hoje desprezado pelo povo judeu, e ali ele dependura-se numa árvore, enforcando-se. O que mais pesa na contabilidade divina de Judas Iscariotes não é a sua traição, mas o seu suicídio. Mas a misericórdia divina se apresenta por todos nós. E um rastro de luz é deixado por aquele anjo que vai ao socorro de Judas, não para tirá-lo dali, do seu sofrimento, mas para poder minorar as suas dores, para que pudesse meditar sobre a sua vida. Naquele instante em que a luz desaparece, Jesus, ainda olhando para a multidão, ele nota que entre aquelas pessoas havia um outro espírito, um anjo das trevas, um anjo decaído, um espírito que olhava para Jesus e gargalhava. E dizia a ele: tu queres realmente ser lembrado? Tu queres que o povo jamais te esqueça? Então amaldiçoa os teus amigos ingratos, e eu te darei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos seus irmãos de ideal, a fim de que a justiça ela possa reconhecer a tua grandeza angélica. Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Jesus olhava para aquele ser ignorante, envolvido no mal. As lágrimas correm pela face do Mestre, e enquanto ele pensava nos seus apóstolos, Simão Pedro que o negara na sua fragilidade, Judas Iscariotes que o entregara na sua ilusão e que agora havia suicidado, ele então diz: perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E então, ali de braços abertos, ele diz a última frase da sua vida aqui na Terra, Tetelestai, que quer dizer, está consumado. A cabeça pende no seu último suspiro, e eis que a multidão, gargalhando, enquanto Maria e as mulheres choravam, veem a despedida de Jesus à terra. Longinos, o chefe dos pretorianos, toma da lança craveja entre a terceira e quarta vértebra de Jesus, para ver se ele estava vivo, mas já estava morto. E conforme a tradição romana, quando um crucificado tinha a mãe viva, era ela quem recebia o filho morto. Então eles descendem Jesus da cruz e colocam nos braços de Maria. E essa cena dolorosa, porque não há maior dor do que uma mãe ou um pai sepultar o próprio filho, conforme diz Chico Xavier, ela tornou-se tão marcante que Michelangelo mais tarde vai esculpir a Pietà, que é a lembrança de Jesus nos braços da sua mãe, que hoje se encontra no Vaticano para visitação. E eis então que Maria, com o filho nos braços, chorando, ela recorda-se
que o Filho do Homem, mesmo morto, não tinha onde repousar a sua cabeça. Que as serpentes têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o seu filho, onde ele seria sepultado? E é José de Arimateia que empresta o sepulcro para que Jesus pudesse ser colocado. Eis então que aquela tarde que se fez noite cai como uma noite escura sobre Jerusalém. Um estranho silêncio. Há uma música do Tim e Vanessa falando a respeito deste momento em que eles dizem que até o vento parou para chorar. Um silêncio na cidade, uma estranha saudade. Os apóstolos estavam reunidos no cenáculo na casa de Maria, de Jerusalém, com medo do que poderia acontecer. Maria se dirige também para lá, até que no terceiro dia, Madalena, Joana de Cusa e Salomé, mulheres amorosas, audaciosas, corajosas, elas decidem ir ao sepulcro para poder lavar o corpo de Jesus, como era a tradição judaica, de lavar com ungüentos o corpo, para que a pedra então pudesse se fechar e não mais se abrir até a consumação do corpo. E eis então que quando elas chegam no local, a pedra já está aberta e o corpo de Jesus não está ali. Uma voz pode ser escutada: aquele a quem procuram, aí não se encontra. Ele ressurgiu dentre os mortos. Joana e Salomé saem correndo assustadas com medo. É Madalena quem permanece ali, ajoelhada ao chão, chorando. Que fizeram com o corpo de Jesus? Quem tiver a audácia de roubá-lo dali? E enquanto ela está nas suas divagações, ela vê entre os arbustos, ao lado do sepulcro, um homem, pensou que era o jardineiro, e quando ela vai perguntar qualquer coisa, ela percebe que era Jesus. Rabone, que quer dizer mestre, Maria. E ela levanta-se, abre seus braços para poder abraçar Jesus, e Jesus lhe diz: não me toques ainda, porque não fui à casa de meu pai. Mas vai e diga aos meus seguidores que desejo ver-lhes em Betânia, para que eu possa lhes falar. E da mesma forma que ele aparece a Madalena, ele desaparece aos seus olhos. Ela corre para a cidade, vai ao encontro dos seguidores de Jesus, chega esbaforida, entusiasmada, agora chorava de felicidade. Ela diz: eu vi, ele apareceu a mim. Ela foi a portadora da maior notícia que o mundo já poderia ter. E naquele instante de euforia, quando ela diz que havia visto Jesus, Maria, a mãe que estava ali, abraça a Madalena, chora com ela, quando uma voz rouquenha é escutada no fundo do salão. Tu pensas que nós vamos acreditar? Apareceu a ti. Ele poderia ter aparecido a tantos. A Simão Pedro, o velho pescador, a João, a quem ele tanto amava, ou mesmo a sua mãe, mas a ti. Ela baixou os olhos e disse: eu não sei porquê, mas foi a mim que ele apareceu. Pois eu não acredito, disse Tomé. Eu não acredito que Jesus lhe apareceu. Maria, chorando, a mãe: eu creio, minha filha, eu creio que ele te apareceu. Os 10 apóstolos foram para a cidade de Betânia, somente Tomé não foi, e com portas e janelas fechadas, Jesus lhes aparece. Mais tarde, Jesus vai aparecer também a Tomé, quando ele não esperava, e distende então seus braços, as suas mãos, e diz a ele: vem aqui e mete o teu dedo na minha chaga, porque bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e creram. Santo Agostinho vai dizer mais tarde, num dos seus sermões, que Tomé duvidou para que nós pudéssemos crer. E foi assim que Jesus, de vez em quando,
aparecia aos seus seguidores para comprovar a imortalidade da alma, porque a maior prova que nós temos da vida depois da morte está em Jesus, que em espírito ele retorna para poder justamente nos trazer essa convicção que o corpo se acaba e vai acabar, mas o espírito vivifica, o espírito é imortal. Mas para nós finalizarmos a nossa participação neste dia de recordações, nós gostaríamos de lembrar um dos encontros de Jesus, depois da sua ressurreição, que toca profundamente o nosso coração. Foi o dia em que na cidade de Cafarnaum estava Simão Pedro, recostado no seu barco, pensativo em todos aqueles acontecimentos que haviam se dado, a culpa envolvendo o seu coração, por ele ter negado a Jesus, mesmo tendo sido avisado, quando ali na praia, Jesus lhe aparece. Jesus aparece a Simão Pedro, aproxima-se dele e lhe pergunta: Simão, filho de Barjonas, tu me amas? Eu te amo, Senhor, com todas as forças do meu coração. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor, com todas as forças do meu ser. Então apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, Simão Pedro? Ó Senhor, tu que tudo sabes, que tudo vês, tu sabes que eu te amo. Jesus então só ergue Simão Pedro do chão, onde ele se encontrava, e lhe diz então: apacenta as minhas ovelhas e os meus cordeiros, porque quando tu eras jovem, tu andavas por onde querias. Mas agora que tu te tornas velho, tu andarás por onde o meu Pai te enviar. A sua despedida aqui da terra se fará naquele dia em Jerusalém, depois dos 50 dias de ressurreição, quando ele aparecia aqui e ali para os seus seguidores, há uma pequenina multidão no Monte das Oliveiras, aos 500 da Galileia, onde os apóstolos estavam presentes. No alto do Monte das Oliveiras, Jesus brilhando em luz, ele faz o seu último discurso. Um convite, na verdade, a todos nós, os seus seguidores: ide e pregai. Levai a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário. Neste dia, pois, em que nós rememoramos algumas passagens da vida de Jesus, podendo meditar sobre a Semana Santa e a Páscoa à luz da doutrina espírita, que nós possamos relembrar o Mestre, não crucificado, porque Jesus, aliás, a doutrina espírita descrucificou Jesus. A doutrina espírita tirou-o da cruz para colocá-lo dentro do nosso coração. Jesus não vai voltar, porque na verdade ele nunca se foi. É o governador espiritual do nosso planeta. É ele quem tem nos tutelado como um bom pastor a nos conduzir, as ovelhas tresmalhadas do seu rebanho, para junto do Pai. Desejosos estamos que essas vibrações de paz, de harmonia, possam envolver os nossos corações, a todos que nos escutam neste dia, desejosos que possamos nos fortalecer nestes dias em que estamos em casa, junto dos nossos familiares, junto dos nossos amigos, conosco mesmo, caso moremos sozinhos, para a interiorização, para meditarmos sobre a nossa vida, aproveitando as oportunidades que Deus nos oferece. Muito obrigado e até uma breve oportunidade, se Deus quiser.
Nós agradecemos então ao Welleson pelas belas palavras e vamos então aproveitar o ensejo dos sentimentos mais nobres que nos envolvem os corações e juntos, mais uma vez, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos dado. Ó Senhor, Deus de amor e de bondade, não temos palavras, Senhor, para lhe agradecer por tantas dádivas que tem nos colocado à disposição desde sempre. Mas te agradecemos, em especial, pelo dom da vida e pela oportunidade encarnatória que agora temos. Que aproveitemos, Senhor, sob as luzes da doutrina espírita e do Evangelho amoroso do Cristo, essa oportunidade grandiosa para nos fazermos melhores e nos aproximarmos de Ti, apesar das imperfeições que ainda nos caracterizam. Ajuda-nos, pois, ó Pai amoroso, a nos conduzirmos de maneira diversa da que hoje fazemos, que consigamos amar acima de tudo, amando ao nosso irmão da mesma maneira que nos amamos, para que assim, Senhor, possamos amá-lo também. Neste instante, rogamos a tua bondade que despeje sobre as águas que estão dispostas os teus fluidos amorosos e salutares, para que esse veículo da vida possa se locupletar do teu amor e dos teus eflúvios, para que possa se transformar em medicamento não só para os nossos corpos doentes, mas para as nossas mentes, para os nossos espíritos cansados. Que a tua paz, Senhor, o teu amor, esteja sempre em nossos corações e que possamos levar os exemplos do Cristo para as nossas vidas, para que assim possamos, talvez nós também dizer igual a Paulo, já não somos nós que vivemos, mas o Cristo que vive em nós. Obrigado por tudo que tem nos ofertado. Obrigado por essa palestra maravilhosa. Tu envolva, Senhor, o nosso companheiro Ellerson, lhe enchendo de saúde e de força, para continuar bradando aos quatro cantos o Evangelho de luz e de amor do Cristo, em teu nome. Venha ter conosco, não só hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.